Hello, hello. Uau. Faz tempo que eu não sento pra gravar, ou tenho tempo pra isso, ou me organizo pra isso. E tal como o meu podcast que eu gravava no começo. O dia que Dava tempo, o dia que eu tava bem louca na cabeça. Hoje eu estou a fim de falar, então eu quero falar com vocês. E é isso. Que bom que você tá aí, se você está aí. Vou fazer aquele clichê, né? Se inscreve no canal e deixa seu sininho, ativa seu sininho e dá um like. Isso daí é só piada mesmo. Porque eu não estou tendo frequência e não me vejo tendo frequência. Tanta frequência quanto é o esperado normalmente. Pra isso, vou me inspirar em todo mundo que eu acompanho há anos e pessoas que eu admiro de verdade, tanto pela caminhada, tanto pela história e por quem é. E todas elas começaram assim, sentada no quarto, com o que tinha de tecnologia. E como eu falei no outro vídeo, é muito sobre a quebrar essa necessidade de ser perfeito. Novamente, a gente vive numa sociedade onde o Instagram tá tudo sempre perfeito, as redes sociais elas estão sempre perfeitas, as pessoas parecem que elas estão prontas com tudo e tem todas as respostas. Mas na verdade a gente tem muito questionamento. Eu não sei você, mas muito prazer, meu nome é Gabriele, eu tenho 20 anos e eu sou uma adolescente ainda. Jovem adolescente, vamos chamar assim. Porque eu não sou jovem com 25 anos e que já passou por muita coisa na vida e tá na fase de será que eu caso? Será que eu termino a faculdade e faço mais outra? Ou... Enfim, eu apenas sou uma pré-jovem que acabou de sair da adolescência, que deixou todos os traumas e tá naquela fase de vou me amar, vou respeitar quem eu não respeitei no passado e focar em construir o meu futuro bem sucedido, como sempre sonhei. Porque, querendo ou não, o meu futuro depende de quem eu sou agora. Então agora é hora de cuidar de mim e fazer as coisas por mim. Eu moro num lugar onde tem muito barulho. Então a gente vai fazer assim mesmo. E nessa fase de 20 anos a gente... Não sei vocês, mas eu, pelo menos, sou cheia de questionamentos. E um deles que mais tem gritado pra mim ultimamente, e que foi um processo, assim, de entender-se nisso tudo, e estou entendendo também, foi em questão de fé. Sou cristã, não me vejo como uma pessoa religiosa, e dentro desse processo eu tenho entendido que a minha fé não é sobre religião, não. Não sei explicar isso para as pessoas ainda, então é um assunto que eu não estarei trazendo para cá agora. Mas, sabe, eu entendi em quem eu acredito, no que eu confio. E não é só, é uma coisa que, assim, falo pra vocês. Não é só sobre o que me ensinaram, não é só sobre o que as pessoas falaram, não é... Esse foi o processo que eu vivi, assim, não é só sobre o que eu procurei acreditar e seguir por muito tempo, ou sobre as concepções e filosofias que eu acreditava, enfim, não é só sobre esses conceitos, sabe? Mas é sobre uma voz que eu ouvi, é sobre um encontro que eu tive com essas pessoas, dessas histórias, dessas crenças. Então, eu tive um encontro muito sério com o Espírito Santo, Jesus falou comigo, e é isso que me motivou e me fez entender a minha fé fora de toda a concepção sociológica que envolve paternidade, que envolve a sociedade, o ciclo social. Foi onde eu consegui furar tudo isso, sabe? Ao longo de toda a minha vida, assim, tem uma palavra que é por onde eu ando, assim. E procuro andar, e já falhei muito com ela, e todas as vezes que eu falhei com ela foram os momentos de maior dor pra mim. E é muito... Onde entra todas essas questões, sabe? Então, desde pequenininha, eu acredito muito no valor da amizade. Em Provérbios 17 fala que em momentos... Eu não lembro exatamente o versículo, eu vou ter que pesquisar. Depois eu acho que eu edito e coloco aí na tela. Mas fala que na angústia, que na vida a gente cria um amigo, a gente se ajunta um amigo, mas que na angústia a gente descobre um irmão, a gente ganha um irmão. Então essa seria a prova da amizade, né? Nos conflitos da vida, nas angústias, nos desafios que a gente passa, a gente ganhar irmãos.
E eu sempre acreditei muito nisso. Então eu sempre procurei ter muitos amigos, sempre procurei cuidar dos meus amigos e sempre falei muito com isso também. Acho que envolve questão de maturidade e imaturidade. Mas até hoje, aos meus 20 anos, eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito que eu tenho amigos que eu vou descobrir que eles são irmãos e que são verdadeiros amigos. E a Bíblia, ela é recheada de histórias. E muitas pessoas que eu conheço também são recheadas de histórias onde a amizade foi a proteção delas, foi o cuidado que elas têm, foi aonde elas viram sobre amor, sobre a vida, respeito, enfim, todos os princípios básicos que não sei pra você, mas pra mim são valiosos de alguma maneira, elas viveram nisso, sabe? E quando eu falo das minhas dores, né, serem nisso, eu cheguei a falhar muito sobre isso. E foi num processo onde eu tava indo contra essas crenças, sabe? Eu tava muito naquela fase assim, tipo, ai, cara, não tô vendo sentido nisso que eu tô acreditando, não tô vendo sentido nessas coisas. Parece que eu estou andando por vento, sabe? Tipo, parece que eu tô no meio de um mar onde eu tô nadando, eu tô sendo afogado ao invés de estar nadando ou naufragando. Então eu vou deixar de acreditar nessas coisas. Eu vou entender o que eu creio de verdade e vou viver como se eu não crescesse em nada disso. E eu vivi como se eu não crescesse em nada do que eu acredito. E eu machuquei pessoas, eu feri áreas da minha vida onde eu nem percebia que eram importantes pra mim e hoje eu sei que são importantes pra mim. E aí foi nessas que os questionamentos eles foram tão importantes, sabe? E aí é uma parte da minha terapia que eu vou expor aqui pra vocês, que eu falo muito com ela sobre o quanto eu sou uma pessoa questionadora. Então, desde pequenininho eu questiono muito. Se você meu amigo, sabe que numa discussão comigo você não dá pra discutir. Porque você começa a falar as coisas, eu sou aquela criança dos 7 anos. Ah, mas por quê? E por que você pensa assim? Mas por que você tá fazendo isso? E por que você tá vendo dessa maneira? Então, toda hora eu jogo um porquê e fico de porquês em porquês debatendo a vida. Mas existem áreas na minha vida que eu só me acomodei, sabe? E falei, não vou questionar isso, não vou questionar isso porque não vai me levar a lugar nenhum. Só que eu não questionar me gerou novos conflitos, me gerou problemas, me gerou crises de ansiedade, me gerou crises de existência, crises de vida e tantas outras coisas. Tudo porque eu não questionava. E aí, na terapia, ela fala muito pra mim, então continue sendo a Gabi que questiona, porque se a Gabi que questiona te levou a lugares que fazem sentido pra você, por que deixar de questionar outros lugares pode não te gerar sentido? Então hoje eu tô tentando, né, ser a Gabi que questiona em tudo e não tendo medo disso. E é engraçado isso, porque, por exemplo, desde pequenininha eu me reconheço como uma pessoa corajosa. Eu nunca tive medo de falar, eu nunca tive medo de ser eu mesma. E eu vivi um processo nos últimos 5 anos que, cara, eu simplesmente tinha medo de ser quem eu era, eu tinha medo de falar dos meus sonhos, eu tinha medo de ser assim, espontânea, de ser louca na cabeça, sabe? Eu tinha medo. Eu tinha medo de falar para as pessoas o que eu pensava, tinha medo de ser sincera com elas, tinha medo de chegar para elas e falar: olha, eu realmente não tô gostando do que você tá fazendo, o que você tá falando tá me incomodando. Eu tinha medo de me posicionar, tinha medo de tanta coisa, e principalmente o maior medo disso tudo era eu mesma. Era como se eu brigasse comigo mesma o tempo inteiro. E não questionava essas atitudes. Então, eu só sentia medo e, ao invés de questionar o porquê que eu tô sentindo aquele medo e falar, cara, por que você tá aí? Não faz sentido você tá aí. Sabe? Eu simplesmente aceitava e deixava ele ficar. E quando os problemas eles chegaram de verdade, porque quando você para de ser uma coisa que você não é, de ser uma coisa que você é, calma, você começa a ser uma coisa que você não é, isso gera muitos problemas pra você, gera muitos conflitos. Tenho certeza de que não sou só eu que passo isso, sabe? Tenho certeza que muita gente passa por isso, porque tenho muitos amigos, como disse anteriormente, e muitos deles falam isso pra mim. Que todas as vezes que parece que eles estão vivendo um momento de conflito é porque lá atrás eles tinham um conflito com eles mesmos que não foi resolvido, sabe? Mas enfim, nessa de conflitos, eu creio muito que não sei aonde chegarei, mas tem uma certeza na minha cabeça que todos esses questionamentos que eu tenho encontrado alguma resposta vão me levar a novos questionamentos que vão me trazer novas respostas. Então, se eu posso dar conselhos aqui,
acho que não tenho estruturas e reconhecimentos para isso, mas creio que um desabafo é pra mim mesma, né? Lembrando que isso aqui é um movimento de vai e volta. Eu creio muito que se você tá ali com seus 18, 20 anos, 21, até se você tá com 25 anos e ainda tá questionando coisas, cara, continua se questionando, sabe? Eu acho que a gente tem muitos anos pela frente pra viver com respostas prontas. Eu nunca aceitei muito isso. Não que sejam ruins, tá? Não tô negando aqui a história das pessoas, eu não tô negando aqui nossos anciões, não tô negando aqui tudo que nós temos de história no mundo, porque eu acho isso muito importante. Eu acredito muito que, principalmente dentro da fé, e não só dentro da fé, mas dentro de toda a pedagogia que eu estudo, pedagogia que eu vivo, enfim, muitas concepções aí, né? Filosofias também, enfim. Eu creio muito que o que as pessoas viveram lá atrás e deixaram de respostas pra gente, elas nos servem. Elas nos são úteis. Mas não acredito que elas eliminem nossas próprias dúvidas. A ciência, ela gera questionamentos. Ela vem de questionamentos e muitas vezes de certezas também. Mas todo estudioso sabe que a ciência ela é muito mais cheia de perguntas do que cheia de respostas. E de certezas. É muito difícil ter certezas, ainda mais num mundo como o nosso, onde somos todos humanos, passamos por crises, passamos por N situações, sabe? Então, se você tá nessa fase de questionamentos, continua se questionando, sabe? Tipo, não desiste de questionar. Mesmo que você sinta medo do questionamento, comece a questionar aquele medo, tipo, e você vai achar uma resposta. E aquilo, tipo, não é aceitar respostas prontas, mas é aceitar respostas que fazem sentido pra você. Eu sei que isso aqui vai ficar ambíguo, talvez quem escute isso leve pra lados... Sabe Deus pra que lado que levem? Mas eu acredito muito nisso, de que se nos questionarmos, teremos respostas. E dentro da fé, eu posso trazer isso porque Deus pra mim sempre foi um cara de perguntas. Então, teve uma época na minha vida que eu escutava de algumas pessoas falando assim, porque a gente não pode questionar Deus, porque não sei o quê. E eu juro pra vocês que eu fiz um estudo uma vez mostrando alguns pontos da Bíblia, não todos, porque é muito difícil achar isso, mas lugares na Bíblia onde as pessoas elas questionavam a Deus, onde elas chegavam pra Deus e falavam: por que você tá fazendo isso na minha vida? Por que isso tá acontecendo? Por que eu tô chorando? Por que eu tô sofrendo? E perguntavam pra Deus, porque não tinham medo de chegar pra ele e falar assim: cara, isso não tá entrando na minha cabeça, isso não tá fazendo sentido, por que é assim? Tem vários lugares, e esse estudo ele foi baseado ali em Abacuque. Leiam o livro de Abacuque. Abacuque, ele é o cara mais questionador da Bíblia. Ele chega pra Deus e chega perguntando: por que o povo de Israel estava fazendo aquilo? Por que o povo de Israel tá indo por esse caminho? Por que tá deixando que eles façam isso? Ele falava isso pra Deus, gente. Tipo, é um senso e eu falo que não é ser maior que Deus, não é isso, gente. É um senso de crença de que ele vai responder, que eu acho que isso é o mais importante. A fé em Deus, ela vem moldada na nossa sociedade sobre muitas coisas, mas pra mim, o que eu tenho, né, nesse meu processo de me entender na fé, a minha resposta pra tudo isso tem sido totalmente essa, assim, crença. O que é crer? Crer é tão forte que uma pergunta não vai inabalar a sua fé, mas ela vai ampliar, ela vai aumentar, ela vai intensificar. A minha igreja, ela fala muito sobre relacionamento, então é um lugar onde tantos pastores quanto líderes e pessoas que lá participam, elas tentam focar no seu relacionamento com Deus por meio de Cristo. Então, as palavras elas são muito moldadas sobre relacionamento, falam muito sobre buscarmos um relacionamento, e dentro disso, eu não sou uma pessoa que se relaciona muito bem. Meus amigos podem falar, eu acho. Amigos, comentem aí. Vocês são os únicos que estão vendo isso aqui por enquanto. Mas eu acho, tem uma coisa na minha cabeça que diz que eu sou uma pessoa muito difícil de me relacionar, de se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que tem respostas pra tudo, porque se questiona muito. Então, se os meus amigos chegam com algum problema, eu já chego, isso aqui. E às vezes eles discordam e tá tudo bem, eu gosto quando eles discordam de mim. Mas às vezes eles, tipo assim, eles só falam, cara, faz sentido e aceitam, né, as minhas posições. Mas eu acredito que justamente por eu ser assim, procurar, e também eu procuro muito ser perfeitinha em todos os pontos, assim, isso gere conflitos de relacionamento, gere dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque relacionamentos que eu acredito que são saudáveis, eu acredito que eles sejam flexíveis. Não que eu me relacione com muitas pessoas, como eu disse, eu tenho muitos amigos, eu conheço muitas pessoas mesmo, mas eu não me relaciono 100% com todas elas. Então, de todas as pessoas que eu conheço, eu tenho bons relacionamentos disso, não tô dizendo que todos os meus relacionamentos são tóxicos, não. Mas eu tenho relacionamentos difíceis e relacionamentos que são incríveis.
Mas, diante de tudo isso, o que me quer dizer que os relacionamentos, eles são maleáveis, eles são flexíveis, ou seja, eles são como uma areia movediça, sabe? Não é algo que a gente consiga controlar 100%. E olha que eu já tentei fazer isso, gente. Eu tô sendo bem transparente aqui. Eu já tentei manipular os meus relacionamentos, já tentei fazer N milhões de coisas e tentar controlar aquilo. E é ridículo. Não tentem fazer isso. É absurdo. Precisa de terapia, eu sei. Mas, o fato é, se os nossos relacionamentos humanos já tendem a ser maleáveis, por que com Deus vai ser cheio de respostas prontas? Por que no meu relacionamento com Deus eu não posso questionar Ele sobre as coisas? Por que eu não posso chegar pro meu Deus, o meu Pai, eu não posso chegar pra Ele e falar assim, olha aqui, Deus, é o seguinte, tá vendo aquela relação que eu tô me metendo? Será que ela tá certa? Porque assim, tem isso, sabe? Ele me gera isso, ele me gera aquilo, nanana. Por que eu não posso perguntar pra Deus o que ele acha do que eu tô sentindo? Por que eu não posso chegar pra Deus e falar assim, Deus, sabe aquela faculdade? Eu queria muito fazer ela, eu queria muito... Será, por que pode ser difícil? Por que não é pra mim? Por que pra mim faz sentido, mas parece que as outras pessoas não concordam com isso? Sabe, Deus, eu acredito muito que ele espera isso da gente. Então, religião, ela tem vários moldes, eu não vou abordar isso aqui, mas eu creio num Deus que é real e que é vivo. Pra mim, Deus, ele é fluente da vida. Então, se o fluente da vida tem todas as respostas, porque foi ele que fez a vida, né? Ele que gera a vida, por que ele não vai ter as respostas para as minhas perguntas mais bestas? Então, sabe, por quê? Por que ele não vai ter as respostas? Por que eu não posso questionar o meu pai? E sabe, eu creio que a gente vive numa sociedade onde é tanto problema, tanta dificuldade, tanto caos, que é difícil, né, pensar e eu afirmar como Deus vai trazer essa resposta, mas eu tenho uma fé de que ele traz uma resposta que é por isso que eu continuo perguntando. Então, se ainda não veio a resposta, pergunta por que não veio a resposta, sabe? O que eu queria deixar aqui hoje é para de ter medo de perguntar. Para de ter medo de pedir ajuda pra Deus ou até mesmo outras pessoas à sua volta. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas pergunta, sabe? Se tá difícil, pergunta. Se tá fácil, pergunta também. A vida, ela é uma montanha-russa e não perguntar e não querer ir atrás de respostas te faz te manter numa linha reta que você não descobre a diversão verdadeira da vida, sabe? Imagina se a montanha-russa ela só fosse aquela linha reta. Ela não teria graça. Então, se a vida é uma montanha-russa, pega as curvas, sabe? Aproveita e se questiona. Porque é desses questionamentos que você vai pros abismos e pros topos ao mesmo tempo. E sei que pode dar tudo certo no final. Ao menos eu espero que dê. É isso, um grande beijo. Obrigada por terem assistido até o final. Faz 1 ano que eu gravei esse vídeo. E eu tinha esquecido ele na galeria. Aí eu vim aqui, né, ver a edição que eu não postei. E eu vi que deu pau no último áudio ali. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até a próxima. É só pra não ficar sem final, né, gente? Então, um vídeo tão bonito assim, né? Mal qualidade. Postando agora em 2024, mas faz tudo sentido o que eu falei ali. É nóis.